Noite, querida. Muito obrigada por estar aqui comigo, Fio. Que honra ter você aqui comigo hoje. Né? Vamos tentar falar um pouquinho desse universo do RH, esse universo das empresas, esse novo normal, que eu nem sei se existe ainda, ou se a gente está inventando tudo isso. Mas assim, eu queria começar hoje, assim, que você se apresentasse, contasse um pouquinho rapidamente o teu currículo, a tua história profissional, como é que você foi parar em RH e como é que você saiu do RH de empresa e o que você está fazendo hoje. E aí a gente entra no tema. Vamos lá, se apresenta para todo mundo. Então, tá bom. Boa noite. Bom, eu sou a Denise Síbios, a D para a maioria. Quem me chama de Denise eu já acho estranho. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, porque eu queria ser independente, queria ganhar meu dinheiro, e aí eu comecei já em empresas, por sorte, numa multinacional, e comecei a aprender, comecei a estudar, comecei a me desenvolver. Mas aí, na época da faculdade, eu queria ser professora de qualquer jeito. Eu fui para a USP fazer história, porque eu queria ser professora. A vida me levou para o RH. E aí eu fui para a GV, fazer uma especialização, me familiarizar com esse mundo de RH. Bom, vamos lá para o nosso tema. Eu lembro de trabalhar, né? Comecei muito cedo também, e que as empresas, muitas delas, e ainda hoje, as pequenas empresas têm um departamento pessoal no máximo, né? Ou um escritório contábil que faz a folha de pagamento. Mas vamos pensar assim, né, nas empresas média e grande. Antes de ter uma estrutura de RH, qual que era o papel do departamento pessoal? Qual que era o papel do RH? E aí a gente entra depois, né, no futuro, né? Então vamos fazer uma retrospectiva. Como é que é, Dê? Fala um pouco. Legal. Você sabe que desde que a gente falou pela primeira vez e a gente decidiu por esse tema, eu fiquei pensando exatamente isso, né? Quer dizer, hoje a gente está pensando no RH no novo normal, no RH após pandemia, qual é o desafio do RH, qual é o papel do RH, mas será que está claro, ou se estava claro o papel do RH no pré-pandemia, né? Eu acho que não. E se a gente não tem claro qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito, como é que a gente vai saber qual é o desafio e o que a gente precisa entregar, né? Então, eu sei que é difícil e que não é legal a gente generalizar, eu sei que tem empresas que já estão anos-luz à frente, mas em linhas gerais, pensando no que eu vivi quando eu era CLT, quando eu estava dentro de um RH, e agora nesses 5 anos que eu visito as empresas e eu estou em contato com RHs de diferentes empresas, de diferentes segmentos, eu acho que não está claro, Rô. Eu acho que tem empresas que ainda estão vivendo o departamento pessoal, tá? E por que eu te falo isso? Porque existe uma diferença muito grande entre o departamento pessoal e recursos humanos. Se eu, empresa, olho para as pessoas que trabalham para mim e eu vejo os números, eu vejo mão de obra, esse RH é departamento pessoal ainda. No momento em que essa área, em que esse departamento era uma planilha de Excel, né? Era a conta que eu fazia de quanto eu tinha que pagar de salário, de quanto eu tinha que recolher de impostos. Enquanto tem outras empresas que já olham a área de RH como alguém que vai cuidar das pessoas. Posso fazer um resumo rápido? A diferença de uma empresa que, mesmo que tenha o nome RH, mas funcione como só um DP, e a empresa que tem um RH de verdade, tem a ver com cuidar das pessoas? Exatamente, exatamente. E eu vou um pouco mais além. Se você me pergunta, então, Denise, qual é o papel do RH dentro de uma empresa? É parceiro. O RH tem que ser parceiro. Mas o RH não tem que ser parceiro só dos colaboradores. O RH tem que ser parceiro do dono da empresa, do presidente da empresa. Do negócio.
do negócio, exatamente. Ele tem dois chapéus. Ele tem o chapéu, e aí eu vou me colocar como RH nesse momento. Então, assim, eu tenho o chapéu de parceira estratégica do negócio. Numa reunião de diretoria, eu tenho que ter voz, eu tenho que ter condições de opinar, eu tenho que conhecer o negócio da empresa onde eu trabalho, eu tenho que conhecer a concorrência, eu tenho que conhecer os produtos, os clientes, a concorrência. Só assim eu vou ter condições de atuar dentro dessa empresa. De que forma? Contratando os melhores... Você acha que o profissional de RH de hoje, ele tem bem esta noção e ele está conseguindo? Porque, assim, tem uma coisa que é a empresa ter essa visão, o dono da empresa, a diretoria e tal. Mas também tem o lado do profissional de RH também, aos poucos, ir apresentando este papel e ir apresentando essas novas posturas. Porque eu trabalhei em RH há muitos anos. E o RH que eu trabalhava, há muitos anos atrás, era o RH do acolhimento das pessoas. E eu, como psicóloga, eu era a mocinha do RH. Então, isso! É a mocinha do RH! Eu fui a mocinha do RH, onde as pessoas vinham para desabafar, para conversar, para contar as suas aflições, para questionar sobre a sua carreira. Mas eu não tinha muita abertura, e eu também acho que talvez não tinha também essa noção. Isso estou te contando de coisa de mais de 20 anos atrás. Eu não tinha muito essa noção do papel do RH como estratégico, porque eu não fui ensinada a pensar assim. Exatamente. Quando eu me tornei mais para frente consultora de RH, e aí com esta visão, eu comecei a ajudar as empresas, que eu ainda presto consultoria para empresas, com esta visão, ajudar o dono e o RH da empresa a fazer esse intercâmbio. Mas isso é uma construção. Você diria que o profissional de RH hoje, ele tem mais consciência e ele está buscando este espaço, ou ele ainda está um pouco esperando que a empresa reconheça este lugar dele? Falei dos dois chapéus, realmente um chapéu é esse de parceiro estratégico, e o outro chapéu é do acolhimento, o outro chapéu é de olhar para essas pessoas, para os colaboradores que trabalham na empresa, tá? O profissional de RH já tem essa percepção, ele já se preparou, ele já estudou, ele já foi atrás de uma especialização, de um MBA, e quando ele senta numa mesa da reunião de diretoria, ele tem conhecimento, ele se coloca com propriedade. E esse é o mundo ideal. Mas, se você me perguntar em linhas gerais, eu diria que não. Infelizmente, eu acho que essa conotação de que RH é a mocinha do RH, que só acolhe, ainda é muito forte. E eu não digo de forma pejorativa esse acolher, não, muito pelo contrário. Isso é muito importante, mas não é só isso. Mas não é só isso. E, infelizmente, a grande maioria ainda está nesse modelo de que o RH é a mocinha que vai conversar com alguém que está triste. Só que RH é muito mais do que isso. E o que é, então, hein? Então, é exercer bem esses dois papéis, tá? É ser o braço direito desse CEO, desse presidente, e pensar em estratégias de como atrair os melhores profissionais, de como desenvolver essa liderança. Se eu tenho uma liderança eficaz, esses líderes vão desenvolver as suas equipes e todo mundo cresce junto. Se eu tenho esse conhecimento da empresa, se eu tenho conhecimento das pessoas, eu vou ser capaz de ajudar esses líderes a criar planos de desenvolvimento, eu vou trabalhar na sucessão desses profissionais. Quantas empresas, principalmente as familiares, a gente vê desesperados porque na hora de acontecer, não existe um plano de sucessão. Sim. Os donos estão envelhecendo, ou eles estão querendo se aposentar, eles estão querendo se dedicar às outras coisas, e não tem ninguém pronto para colocar no lugar.
Isso é papel do RH. Pensar lá na frente, pensar estrategicamente. E uma tendência que eu tenho observado principalmente das empresas grandes e multinacionais, enfim, é também ter o papel do RH como um papel de ajuda às áreas, né? No sentido de formar também, dentro de todas as áreas, multiplicadores do RH, sem ter que estar focado em uma pessoa. Então, será que precisa ter uma psicóloga só para fazer seleção? Será que não pode o próprio gestor da área, que afinal de contas é ele que dá a última palavra mesmo? Será que não pode, não cabe a ele fazer essa primeira leitura de currículo, fazer as entrevistas, né? Depois fazer um coaching com esse funcionário, um acompanhamento, a integração. Quer dizer, eu tenho visto as empresas também se colocando um pouco nessa questão de ensinar os gestores a eles fazerem este papel, para que eles possam ter essa autonomia, muito mais do que ficar esperando vir as diretrizes do RH, né? Você tem visto isso? Você acha que é uma tendência isso para pequena empresa? Porque nas grandes empresas isso já está acontecendo. Mas nas pequenas empresas, né? Porque tem muita empresa que nem tem RH, né? Será que é por aí o caminho? Será que é uma tendência? Como é que você vê isso, Dê? Esse conceito a gente vê nas multinacionais, que é um papel do que a gente chama hoje de business partner. Exatamente, ele é um parceiro do negócio, né? Então, eu não tenho uma área só de RH, de recursos humanos, eu tenho RHs que são responsáveis por ajudar, né? Finanças, marketing, área comercial. Então, esse é o conceito de business partner, que funciona muito bem numa multinacional, numa empresa de porte grande, e tem toda essa estrutura que propicia a contratação desses profissionais. Quando a gente olha para uma empresa média, e principalmente para uma empresa pequena, eu concordo que fica muito mais difícil de você ter essa figura dentro da organização, né? Então, eu acho que nesse sentido, a gente pode pensar em duas saídas, né? Duas opções. A primeira seria você realmente treinar esses líderes, não é? Para que eles sejam também, em algum momento, um RH, mas um RH de que forma? Um gestor efetivo de pessoas. Né? Então, dentro da liderança dele, ele tem que ser gestor de pessoas, ele tem que saber fazer gestão de pessoas. E aí sim, ele vai ter condições de opinar mais acertadamente na hora de uma contratação, de escolher o melhor candidato, de perceber que ele tem alguém dentro da equipe dele com um belo de um potencial e que precisa ser desenvolvido, que precisa ser resgatado. Então, o líder acaba exercendo um pouco esse papel numa empresa onde essa figura não existe ou não tenha o peso que deveria ter. Por outro lado, uma outra saída também é você trabalhar com consultorias. Sim, sim. Então, você não tem essa estrutura dentro da sua empresa, o que você faz? Você traz um consultor, você contrata alguém para trabalhar nessa estratégia. Então, o que o consultor faz dentro da empresa nesse momento? Ele vai avaliar, ele vai analisar essa empresa, ele vai identificar quais são os pontos de melhoria e ele vai propor um plano de ação. Dê, você acredita que qualquer empresa de qualquer tamanho cabe contratar uma consultoria ou um consultor? Excelente pergunta, sabe por quê? Porque existem consultorias no mercado que são famosésimas e que são carésimas, né? E que só uma multinacional vai ter condições de contratar. Mas também existem muitas consultorias no mercado que são muito boas. E por não terem a grife de uma consultoria internacional, elas têm condições de praticar preços ou valores muito mais acessíveis.
Vamos Isso. entrar agora, Dê, na questão do futuro. Como é que você está vendo agora a atuação das empresas nessa situação que a gente está vivendo, home office, né? Como é que as empresas estão fazendo, né? Legal, legal. Bom, eu acho que neste momento o RH, o papel do RH dentro das empresas, ele é mais importante do que nunca. Tá? Porque se o presidente se a empresa, vamos falar em termos de empresa, se a empresa já precisava desse RH estratégico antes, você imagine agora. Está sentindo que as empresas elas estão com esse olhar ou elas estão mais preocupadas na sobrevivência do negócio em termos financeiros, Dê? Eu acho que as duas coisas. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, existe essa preocupação de sobrevivência, porque se a empresa não sobrevive, todo mundo sai perdendo, né? Mas eu acho super importante que ela não perca também essa preocupação com o colaborador. E eu digo mais, nesse momento, não só com o colaborador, principalmente com o líder. Sabe que uma coisa que eu pensei aqui, Dê, só complementando isso que você está falando, que às vezes as pessoas pensam que precisam de grandes ações para trazer as pessoas, para envolver as pessoas, precisam de grandes convenções, levar para o hotel e tal. Mas às vezes são ações muito simples, como, por exemplo, disponibilizar a cadeira para o cara trabalhar em casa com uma cadeira boa. Isso! É uma coisa simples, mas assim, tem muita gente sofrendo porque fala, eu não tenho uma cadeira boa para fazer home office. Eu não tenho uma estrutura. Precisa buscar e a empresa poder oferecer isso, né? Do cara disponibilizar a cadeira. É uma coisa simples que para a pessoa faz muita diferença. Exatamente. É esse o ponto, Rô. Não precisa reinventar a roda. Sim. Sabe? As empresas precisam se lembrar de que a gente está falando com pessoas. São seres humanos que estão com medo, que estão inseguros, sim, que estão vivendo um momento absolutamente novo, que ninguém esperava, que ninguém foi preparado para isso. Então, empresa, eu líder, eu RH, o que eu posso fazer, primeiro, para acolher essas pessoas? Sabe? E outra, o que eu posso fazer para melhorar as condições de trabalho dessas pessoas no momento de ouvir, né? É só ouvir a pessoa. Claro! Pergunta. Claro! Às vezes eu ouço assim, mas eu não sei como eu posso ajudar. Você perguntou? Às vezes ele pode falar assim, sabe o que acontece na minha casa? O meu Wi-Fi, a minha internet é muito ruim, então eu não consigo participar da reunião porque o sinal cai toda hora. Poxa, empresa, dá condições para essa pessoa trabalhar. É a cadeira, é a iluminação, sim, é uma tela de computador um pouco maior para ele não ficar olhando aquela telinha, é um teclado com um suporte para ele ter um apoio, para ele não ter um ler. Então, assim, são pequenas coisas que quando a gente faz, quem recebe se sente respeitado, se sente reconhecido, se sente acolhido, e isso faz toda a diferença e custa muito pouco. Muito pouco. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque às vezes a empresa pensa, não, o cara só vai estar feliz se eu estiver levando ele para viajar, se eu estiver dando prêmios, se eu estiver dando participação nos lucros. Mas assim, é interessante que a gente começou a falar essa história da cadeira, e isso serve para uma empresa multinacional, mas serve para uma empresa desse tamanhico, que o seu vendedor está trabalhando da casa dele, entendeu? Assim, a gente tem que saber como é que eu posso te ajudar, né? Qual o conforto que você pode ter para o seu rendimento ser melhor e isso se tornar bom para você e para mim, afinal de contas. É porque é uma via de duas mãos. Aliás, de novo, é uma via de duas mãos. Eu acho que quando a gente chega neste ponto de entender isso, é quando você realmente aprende a ser feliz em qualquer lugar que você estiver. Isso, né? Isso, porque você aprende a se respeitar. Você entendeu que você não está ali por acaso ou por favor. Você entendeu porque você está ali porque você também escolheu, né?
Exatamente, e você tem o seu valor, você está agregando valor para aquela empresa. Sim. Um pouquinho sobre a questão, então, do futuro. O que é esse Tá. novo normal, Dê? O que é isso? Rô, eu acho, primeiro que eu nem sei se vai existir um novo normal. Eu também, eu falei Eu, isso no começo aqui, eu não sei também. eu, eu juro que eu fico me perguntando, será que o dia que tiver a vacina, que todo mundo tiver vacinado, que todo mundo puder sair na rua, será que vai ser tudo tão diferente assim? Ou será que todo mundo esquece tudo e segue o baile? Eu espero, sinceramente, ter aprendido a ser mais humano, a ser mais solidário, a ser mais empático, a valorizar pequenas coisas que a gente não valorizava antes e a gente está tendo que valorizar agora, como, por exemplo, você dar um abraço numa amiga querida, você sentar para tomar um café com alguém. Então, eu acho que, eu espero que a gente aprenda essas lições, mas eu também acho que a hora que tudo voltar ao normal, eu acho que as pessoas vão continuar, os empresários vão se dedicar a salvar suas empresas e a renovar suas empresas. Nós, colaboradores, vamos correr atrás do nosso salário, do nosso sustento, porque quer queira ou quer não, a gente vai continuar precisando desse dinheiro para pagar as contas, para sustentar a nossa família, para continuar vivendo, né? Então, eu acho que não existe uma receita, eu acho que não dá para a gente falar de uma fórmula daqui para frente, ou no dia que esse novo normal chegar, as coisas vão ter que ser assim, 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 assado. Eu acho que não. Eu acho que existem novas competências que a gente vai precisar desenvolver, e se elas já estiverem desenvolvidas, que elas vão precisar ser mais utilizadas. E quando eu falo de competência, para quem não é da área de RH, é o famoso chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu acho que muitas habilidades vão precisar vão precisar estar presentes de uma maneira mais forte nesse, vamos chamar de pós-pandemia. Uma delas é a escuta ativa, né? A gente tem que aprender a escutar mais, a gente tira conclusões, a gente acha que tem uma bola de cristal e sabe todas as respostas sem perguntar. Então, a gente precisa realmente aprender a escutar mais. A gente precisa ser mais empático. Eu acho que a gente precisa colocar mais em prática isso. Deixa eu entender por que aquele colaborador está se comportando do jeito que ele se comporta. Eu sempre digo que por trás de um comportamento tem uma necessidade insatisfeita. Mas então, o que você está falando, estou te ouvindo aqui, estou pensando. O que você está falando, então, é que a questão do pós-pandemia, o novo normal, vai ter mais a ver com relacionamento? Claro, claro! Totalmente. A gente precisa aprender a se relacionar. E essas competências que eu falei têm a ver com relacionamento. A gente falou de escuta, eu falei da empatia, a outra é comunicação e negociação. Uhum. O tempo todo a gente se comunica, a gente negocia, mas eu não sei se a gente faz bem o suficiente. Mas então, será que a gente não estava precisando investir nessa coisa toda? Por que a gente não estava investindo antes, então? Quando eu falo a gente, eu estou falando o ser humano. Claro, 7 milhões e meio. A gente não estava fazendo isso? As empresas não estavam fazendo isso? Eu acho que estava meio mascarado, Rô. Eu acho que a gente não dava tanta importância. Porque a gente estava muito preocupado com outras coisas. Sabe? A gente estava ocupando um espaço vazio com outras coisas. E com a pandemia e com essa situação que a gente está vivendo hoje, eu acho que essas necessidades, elas ficaram mais fortes, elas vieram à tona.
E eu acho que é isso que vai ajudar a gente a desenhar esse novo normal. Eu acho que ao invés de pensar como vai ser um novo normal, eu pensaria em como é que a gente vai desenhar esse novo normal. Afinal de contas, quem vai fazer isso somos nós, né? Somos nós, Não é exatamente. eu acho que a gente tem que pensar como que a gente estava caminhando, porque assim, essa situação da pandemia é uma situação muito parecida com situação de guerra, né? E toda pós-guerra traz muita prosperidade, traz muito sucesso, traz muita inovação, traz muito aprendizado. Então, assim, mas dentro disso, eu acredito que a gente vai realmente entrar no século XXI, agora, pós-pandemia, com esta consciência, né? Do relacionamento, do cuidar das pessoas e esse respeito enfim, com o funcionário, né? Vamos dizer assim, o colaborador, né? Mas ele também tem que ter esse contraponto, né? Quer dizer, as duas partes têm que aprender e crescer junto. É interessante você falar aqui dessas novas habilidades que a gente vai ter que desenvolver, porque a própria situação está exigindo isso, até porque a gente não sabe se vai ter mais trabalho home office. Muitas pessoas falam que o home office veio para ficar. Talvez isso aconteça, não porque o home office é legal e porque as pessoas estão considerando as pessoas em casa, mas porque é muito econômico para a empresa fazer home office. É muito prático. Mas para o home office funcionar e com qualidade, isso vai depender também do desempenho da empresa com o colaborador. Porque hoje eu estou vendo empresas e pessoas trabalhando 14 horas por dia, 16 horas por dia, porque as pessoas perderam um pouco do time. Marca reunião às 7 da manhã, chama a pessoa 10 horas da noite no WhatsApp, porque está home office, está livre. Está home office, está errado. Né? Tá errado. Eu acho que esses critérios precisam também ser muito revistos, né, Dê? Você não acha? Eu acho que com o tempo isso vai se acomodando, sabe? Aí eu posso concordar com você de um novo normal. Eu acho que novas regras vão começar a existir a partir desse novo modelo. Vamos usar um novo modelo, tá? Como é que eu me adapto, como é que eu me encaixo neste novo modelo, por exemplo, de trabalhar home office. Eu não vou aceitar uma reunião às 7 da manhã. Eu não vou aceitar uma reunião às 9 da noite. Eu não vou responder uma mensagem de WhatsApp às 11h30 só porque eu estou em casa e o meu celular está ligado. Então, eu acho que vão acontecer novas regras para a gente se adaptar a esse novo modelo. Sim. Que não existem ainda. Mas também cabe às pessoas né, aos colaboradores também se colocar, porque hoje está todo mundo disponível, porque está todo mundo com medo de perder emprego. Então o cara não vai falar para o chefe dele, pô, 10 horas está me chamando, o cara está ali disponível. Então as empresas estão assim, gente, esse negócio funciona muito bem, home office. Estou adorando. Vamos fazer home office, porque isso funciona muito bem, está todo mundo colaborando. Mas está todo mundo com medo de perder emprego, está todo mundo com medo de quebrar a cara. Então, as pessoas estão mais disponíveis. Mas, assim, acho que a gente vai ter que achar esse equilíbrio mesmo, né? Eu acho que vai ser muito importante a gente achar esse equilíbrio. E aí... Estamos terminando aqui o nosso tempo. Beijo, Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada a todos.